Boa noite, irmãos. Que alegria poder compartilhar da palavra do Senhor com cada um de vocês que aqui estão, também aqueles que nos acompanham pelas redes. Já foi falado aqui, mas nunca é demais, não é, meus irmãos? Cada um de nós que somos papais, você, meu irmão, papai, feliz Dia dos Pais para você, que Deus lhe abençoe. Nós, nessa noite, não traremos uma mensagem específica acerca do Dia dos Pais, porque isso já foi feito no culto da manhã, por intermédio do nosso pastor Anderson, ministro de Famílias. Nosso propósito nessa noite é retornar, então, à carta de Judas, para que, com base nessa carta, nós possamos seguir trabalhando o tema desse mês. Aqui já está o meu tema de hoje, o tema desse mês, uma só fé, o tema da nossa juventude. Mês da juventude deste ano de 2020. Muito bem, vamos lá então. O texto da pastoral que você tem no seu boletim, ele é o resumo daquilo que nós vamos trabalhar a partir de agora, e o desafio também para cada PG durante a semana. Cada PGM durante a semana irá trabalhar, então, com base nesse material. E o título que nós damos é Urgente e Importante. Ali, no texto do seu boletim, nós reservamos apenas o verso de número 3. Nós vamos, primeiramente, na projeção aí nos slides que eu mandei. O texto vai ser projetado dentro dos próprios slides. Muito obrigado, meus irmãos. Nosso tema é urgente e importante. Eu quero começar trazendo como ilustração, como reflexão para nós nessa noite, algo que talvez alguns aqui vão achar meio estranho da gente mencionar no culto. Me perdoem, irmãos, mas agora, e a partir de agora, nós teremos o nosso momento coach. Misericórdia. O que devemos fazer agora? O que devemos fazer agora, nesse momento? Não aquilo que devemos deixar para amanhã, ou aquilo que vamos agendar para a semana que vem, para o mês que vem, o ano que vem. Não, aquilo que devemos fazer agora. Como tomar essa decisão? A decisão de parar tudo que estamos realizando, de interromper todas as nossas agendas e fazer algo de forma instantânea, nesse exato momento. E aí vai o nosso momento coach. Vocês que são aí da administração, que andam aí pelas empresas, já devem ter visto esse quadradinho aí, chamado de matriz de Eisenhower. Muito mencionado e divulgado num livro best-seller chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. E ali, nesse livro, o autor ele trabalha esses 4 itens aí, 4 quadrantes. Aquilo, em primeiro lugar, que é urgente e importante, mas aquilo que não é urgente, mas é importante, aquilo que, sendo urgente, não é importante, e aquilo que não é nem urgente nem importante. E ele vai dizer que o do quadrante 1 você deve fazer agora. Você deve parar tudo e fazer agora. Faça agora aquilo que é urgente e importante. Aquilo que não é urgente, mas é importante. Isso você deve planejar, colocar na sua agenda e realizar em algum momento, porque isso é importante. Você deve realizar, você deve fazer. Aquilo que você deve delegar, porque não é importante, ainda que urgente. Você passa para outra pessoa vai poder fazer. E tem aquelas coisas que não são nem urgentes, nem importantes, isso aí você deveria eliminar completamente da sua agenda, da sua lista de tarefas e jogar fora. O que é, por exemplo, urgente e importante? Crises, prazos, problemas emergenciais, emergências médicas de saúde. Você tem que parar tudo, está passando mal. Você não vai agendar, o camarada está tendo um ataque cardíaco, você vai agendar o médico para a semana que vem? Não, você vai correr com ele para o hospital. Aquilo é agora.
é urgente. Uma crise. Você tem lá seu planejamento familiar, você tem seu planejamento empresarial, e aí, de repente, sai esse negócio do coronavírus, que atrapalha totalmente a nossa vida, complica totalmente as nossas agendas. O que você vai fazer? Ano que vem eu penso o que eu vou fazer com o coronavírus. Já pensou, pastor? Se fosse assim, ano que vem eu levo para o conselho da igreja. Na verdade, né, para fazer todo o processo, né? Departamento de administração, 12 votos, reunião ordinária, aí vai para o conselho da igreja, tem aquela votação para ir para a assembleia, porque daí a gente vê se a igreja vai interromper os cultos presenciais ou não. Já pensou, pastor? A crise ia acabar e não teria decidido, né? Crise você tem que resolver na hora. Pronto, acabou. É assim. Tá? Mas tem aquelas coisas que você pode planejar, aquilo que você pode agendar. São coisas importantes, tarefas importantes, mas que você pode colocar na sua agenda e ir realizando no decorrer do tempo, como metas a longo prazo, o tratamento da sua saúde, a rotina do exercício físico, da boa alimentação, o cultivar relacionamentos importantes como família, amizades, planejamento estratégico, tudo isso você vai colocar na sua agenda. Isso você deve fazer de forma planejada. Mas há aquilo que você vai delegar, telefonemas, mensagens, interrupções, algumas reuniões sem importância ou menos importantes, urgências de outras pessoas. Agora tem aquelas coisas que você deve riscar da sua agenda, aquela coisa de ficar zapeando na TV ou nas redes sociais, conversazinhas que não levam a lugar nenhum, telefonemas irrelevantes, jogar o tempo fora. Isso você deve eliminar, né? E eu achei muito interessante, porque ao reler o texto de Judas, e ao voltar nessa passagem-chave da carta, que é o verso 3, automaticamente a minha mente foi levada a esse quadro. Voltou lá ao livro de Stephen Covey. Não porque esse livro tem autoridade da Escritura, ou porque ele deve ser algo que nos traga princípios de Deus. Não, é um livro qualquer, livro de administração que você compra aí, inclusive muito bem vendido. Inclusive esse autor, ele era cristão, já é falecido, né? Ele era um cristão professo. Mas eu não estou falando que, de forma alguma, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes têm autoridade da Escritura. Não é isso. Mas o que é para nós algo que eu devo fazer agora? Aquilo que, segundo a classificação desse autor, é urgente e importante. Judas, verso 3, traz o seguinte para nós. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Antes de nós prosseguirmos, diante da leitura de uma porção tão pequena, mas ao mesmo tempo tão desafiadora da Sagrada Escritura, vamos orar mais uma vez. Santo e bendito Deus, apenas um versículo, que não deixa de ser a Tua palavra, de uma porção tantas vezes esquecida por nós da Bíblia Sagrada. Esta carta, essa pequena carta, de apenas 25 versículos, muito do seu conteúdo encontra seu paralelo em outro texto, como a segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, talvez até mesmo teve esta carta como fonte. E por isso, ó Deus, muitas vezes nós acabamos por negligenciar um chamamento tão incisivo para uma tarefa tão importante e ao mesmo tempo tão urgente na vida de cada cristão e na vida da tua igreja. Deus, então, que nessa noite, de forma ainda que tão breve, possamos, ó Deus, meditar nessas palavras
e nos sentir encorajados a assumirmos o nosso papel de soldados na batalha e encararmos, ó Deus, o inimigo de frente, com fidelidade, com integridade, com temor do Senhor e debaixo do senhorio de Cristo Jesus, o nosso general. Ah, Deus, em nome de Jesus, fortalece-nos. Precisamos de coragem. Nos encoraje então nessa noite. Esse é o nosso clamor que fazemos em nome de Jesus. Amém. Acabamos de ver no nosso momento coach, que já acabou em nome de Jesus, a matriz de Eisenhower, conforme descrita lá no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Agora vamos para a matriz de Judas 3. Essa é melhor. Me permita então corrigir então algumas das informações que Stephen Covey coloca em seu livro. Aquilo que a gente deve delegar, aquilo que a gente deve eliminar. Não vamos tratar muito disso, até mesmo porque mensagens de WhatsApp, e-mails que chegam o tempo todo, perguntando banalidades ou nos colocando ali tarefas de segunda ordem, nem tinha na época de Judas. Graças a Deus, com certeza eles eram bem mais felizes que a gente. Não é? Você que já ficou aí um fim de semana sem celular sabe o que eu estou falando. Teve um fim de semana que eu esqueci meu celular na agência, pastor. Aí a Josi falou, meu Deus do céu, o que vai ser de você sem esse celular esse fim de semana? Eu falei, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E rapaz, como se foi uma bênção na minha vida, um fim de semana sem WhatsApp, sem rede social, sem nada, aquilo tudo ficou lá no banco. Quando eu voltei na segunda-feira já não tinha bateria, né? Já estava lá largado. Mas aí eu tive que voltar, né, a receber aquelas mensagens abençoadas daqueles grupos maravilhosos. Né? Delegue, joga fora isso, elimina, tira isso da tua vida. Assim de Judas. Mas vamos para o que importa. O que eu devo planejar, segundo o texto de Judas? Segundo o texto de Judas, eu devo planejar, escrever e tratar sobre a salvação. Falar sobre os princípios da boa teologia cristã. Eu preciso planejar o meu ensino. Eu preciso planejar o meu aprendizado. Eu preciso planejar o meu crescimento. Ok. Porém, existe algo urgente, que é batalhar pela fé. Batalhar pela fé. Isso é muito urgente. O que estava acontecendo aí na ocasião dessa carta? O que estava acontecendo para que Judas escrevesse essas palavras? Eu não preciso voltar à semana passada, na qual o nosso pastor, com base no verso 1 e verso 2 da carta, já nos explicou quem eram os leitores e quem era Judas, esse escritor. E qual era a motivação, então, dele em escrever essas palavras, em entregar esse desafio para aqueles irmãos. Mas vale a pena recapitularmos algumas coisas para que a gente possa compreender melhor esse texto que hoje estamos estudando. Judas tinha intenção de escrever algo. Judas, ele tinha nesses irmãos queridos um rebanho próximo, um rebanho com quem ele tinha carinho, preocupação. E ele queria, então, escrever para esse rebanho, muito provavelmente, alguns irmãos da chamada Ásia Menor, algumas igrejas ali dispersas, ele tinha a intenção de falar sobre a salvação. Se você observa o início do verso 3, você vai perceber exatamente isso. E é curioso porque as versões, elas variam aí na sua tradução. Por exemplo, a Nova Versão Internacional traz: estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da nossa salvação. A versão de Almeida diz: quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação.
A palavra dá para nós a ideia de que ele já estava entrando nesse empreendimento, que ele tinha a intenção de, o quanto mais cedo fosse possível, escrever uma carta que tratasse sobre a doutrina da salvação. Talvez Judas tivesse a intenção de escrever algo parecido com a Epístola aos Romanos, que inclusive já estudamos aqui também na igreja. Uma carta longa, uma carta que trata da justificação pela fé. Talvez ele tivesse essa preocupação de escrever, como o nosso pastor escreveu um tempo atrás e lecionou essa disciplina na nossa escola bíblica, a doutrina da salvação, e fosse falando o que é justificação, o que é propiciação, o que é eleição, o que é a redenção, reconciliação, e assim fosse instruindo aqueles irmãos, dando-lhes ensino. Mas ele, num dado momento, enquanto ele tinha essa preocupação e esse desejo, ele se sentiu obrigado a mudar de direção. E o que o obrigou a mudar de direção? Essa mudança foi provocada pela presença de pessoas que são tratados no verso 4 como certos indivíduos que se infiltraram dissimuladamente. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, sorrateiramente, sem fazer muito alarde, foram se misturando à igreja, foram se misturando à própria liderança da igreja, foram assumindo funções de ensino, foram assumindo funções de responsabilidade no meio da congregação daqueles irmãos que recebem essa carta, e essas pessoas, esses queridos irmãos, agora têm entre os seus mestres, não apenas aqueles que são fiéis ao Evangelho de Cristo Jesus, mas também homens que se infiltraram dissimuladamente. Era isso que estava acontecendo. E isso fez com que Judas, com senso de urgência, mudasse o seu propósito. Tem horas que é necessário mudar e interromper o currículo da EBD. Frente a ameaças profundas, ameaças intensas, ameaças que realmente fazem com que a igreja corra grande risco. E muitas vezes nós entendemos essas ameaças como sendo uma crise, como a que estamos vivendo agora por conta desta pandemia. Outros acham que a ameaça tem que ver com um problema de ordem financeira, administrativa na igreja. Outros ainda vão dizer que as ameaças, elas são oriundas de problemas morais. Eu não estou desmerecendo os problemas de ordem administrativo, financeiro ou até mesmo morais. Mas é claro no Novo Testamento, não apenas nesta carta, mas em toda a teologia do próprio apóstolo Paulo, e também nas próprias palavras de Jesus, que a presença do falso ensino, esse sim é o problema mais grave que a igreja pode enfrentar. Porque a partir da compreensão e da absorção por parte da igreja de doutrinas falsas, toda a moralidade da igreja cai por terra. Todo o testemunho da igreja vai por água abaixo. Os problemas administrativos somente se multiplicarão. Os problemas financeiros, então, virão a reboque. Afinal de contas, o povo que não mais se compromete, que não mais vive o evangelho, ele também não vai contribuir para a obra missionária, não vai ter nenhum tipo de compromisso com a obra missionária. Meus irmãos, nós precisamos voltar a priorizar essa doutrina. Precisamos urgentemente voltar a priorizar essa doutrina. E é esse o convite que Judas faz para os seus leitores. Em primeiro lugar, o que vemos nesse trecho que aqui estamos expondo, que na verdade nos estenderemos até o verso 7, até mesmo para poder facilitar aí as próximas exposições, aquilo que virá pela frente, a fim de conseguirmos terminar a carta dentro desse mês. No primeiro momento, eu quero destacar para você que há coisas que são sempre importantes, mas nem sempre urgentes. Como acabamos de ver, ali Judas tinha a intenção de escrever sobre um determinado assunto e ele foi forçado a mudar. Isso quer dizer que essa intenção original de Judas não é importante? O que ele queria dizer? O que ele queria fazer?
sobre o que ele queria escrever? Ele queria falar sobre o Evangelho. Ele queria falar sobre a salvação. Ele queria falar sobre a obra redentora de Jesus Cristo. Mas ele foi obrigado a mudar de propósito. Mas isso não quer dizer que falar do Evangelho seja algo não importante, seja algo secundário, seja algo que eu deixo para lá. Não. Quando vemos, queridos, que Judas ele empregava toda a diligência, que ele tinha no seu coração um desejo intenso de escrever sobre isso, afinal de contas, quando estudamos sobre o Evangelho, nosso coração arde, nosso coração pega fogo. Assim deveria ser e assim deve ser com todo verdadeiro crente. Pela manhã estamos revisitando o material sobre pecado e salvação na EBD. Temos uma turma ali pequena, acompanhamos pelo Zoom e alguns irmãos vêm ali à sala 403 presencialmente. É uma turma pequena, mas queridos, como saímos dali daquele momento com o nosso coração aquecido? Como é bom voltar à cruz. Como é bom voltar à pessoa do nosso Salvador. Como é bom relembrar de tudo isso, das verdades reveladas na Sagrada Escritura sobre o nosso Salvador e a nossa tão grande salvação. Isso é sim muito importante. Não deve ser descartado. Se queremos viver uma igreja centrada, reunida em uma só fé, se queremos viver verdadeira unidade, comunhão, precisamos necessariamente colocar nas nossas agendas o aprofundamento teológico. Deve ser a agenda constante da igreja o aprofundamento teológico, o ensino, o aprendizado daquilo que a Escritura nos revela sobre Deus e sobre nós mesmos. Isso não é apenas responsabilidade da igreja enquanto instituição, mas é responsabilidade também de cada crente. O que você faz para que você mesmo cresça? Para o teu próprio crescimento? Eu vou um culto por domingo. Saio da minha casa, pego o ônibus, pego o carro e vou até o culto. E ali eu ouço o pastor pregar. Bati o ponto, está resolvido. Né? Tem crente que tem essa mentalidade aí de bater o ponto. Será que isso é suficiente? Para pensar quantas e quantas horas, através das redes sociais, da internet, da televisão, você absorve os princípios deste mundo. A visão de mundo trazida pela cultura dos nossos dias. Você acha mesmo que 40 minutos, 35 minutos de sermão serão suficientes para fazer frente a tanta influência que você mesmo tem se exposto durante a tua semana? Será que isso vai ser suficiente? Pastor, mas eu já achei uma outra forma de resolver esse problema. Eu vou à igreja uma vez por semana, ou eu assisto pela internet, e aí durante a semana, você não sabe que bênção. Eu ligo a televisão e assisto. Fulano, Beltrano, Ciclano. E aí é cada um, meu amigo. Que misericórdia. Misericórdia. Eu vou no YouTube e assisto aquele camarada lá que tem 200 mil seguidores. A live dele tem 3 milhões de acessos. Esse cara deve ser bom. Ele até diz que eu sou o ponto fraco de Deus. Ele até diz isso. Esse cara deve ser bom. Não é, meu irmão. Não é. Não é. E aí, queridos, nós estamos entre irmãos. Você que nos acompanha na internet, se não é membro dessa igreja, que o mesmo que eu falo aqui possa ser aplicado para a tua realidade.
O Senhor tem nos dado o privilégio, queridos, de expor a Bíblia. De expor a Bíblia. Os desafios são muitos, muitos, de várias ordens. Mas o fato, queridos, é que quando o membro da PIB de Campo Grande vem até esse lugar, ele ouve a pregação do Evangelho. Ele ouve a pregação do Evangelho, não ouve nada mais. Ah, isso quer dizer que a PIB é perfeita ou é melhor que as outras igrejas? Não, irmão, não estou falando isso de modo algum. Eu simplesmente estou falando que o poder de Deus emana das palavras da Escritura. E que quando você abre a Bíblia e você explica a Bíblia, Deus, ele se move. Deus, ele age. Deus, ele imputa a vida no coração da igreja. Eu creio piamente nisso. E eu tenho certeza que o nosso pastor também, a ponto de não se desviar, domingo após domingo, da pregação do Evangelho. E eu tenho certeza que eu posso falar em nome dos nossos colegas aqui também, do Ministério Auxiliar. Meus irmãos, quando eu falo isso, eu não estou fazendo propaganda da Bíblia, eu estou fazendo propaganda da Bíblia. Meu amigo, quando você abre a Bíblia e Cristo te é revelado, a vida de Deus sobre a tua vida. E essa vida de Deus sobre a tua vida, querido, precisa ser usufruída. Se você escolhe ouvir aquilo que afaga o teu ego, e simplesmente vem uma vez por semana para bater o ponto na tua igreja, tem algum problema muito sério. Você é responsável pela tua agenda. E nós, enquanto igreja, enquanto ministério, enquanto mestres, estamos colocando à tua disposição. Meu amigo, com a ajuda do nosso abençoadíssimo Ministério de Comunicação, abre o canal do YouTube da tua igreja. Ah, mas o canal do YouTube da minha igreja não tem 300 mil inscritos e a live não tem 5 milhões de acessos simultâneos. Ouso dizer glória a Deus por isso. Ouso dizer. Não estou querendo dizer com isso que eu não quero que mais gente venha, pelo amor de Deus, não é. Mas eu estou dizendo para você que onde há a palavra de Deus que confronta o pecado e convida o pecador para os pés da cruz de Cristo, meus amigos, muitas vezes não há multidões, mas sempre há vida. Sempre há vida. Mas eu gosto disso, daquilo outro. Eu quero te convidar a gostar da tua escola bíblica. Da tua, é tua. Não é minha, não. Não é do pastor Lucas, não é da Simone. Não, é sua. Para que você participe e aprenda com os seus irmãos. Para que você desfrute do privilégio que é abrir a Bíblia junto com os irmãos. E quando você fizer isso, querido, quando você colocar isso na tua agenda, quando você entender que isso é importante, toda a diferença isso vai fazer na tua vida. Nós não podemos deixar que as distrações nos desviem do propósito constante de conhecer mais e mais o Senhor através de seu Evangelho. Pastor, mas você não sabe como minha vida é conturbada, como a minha luta é grande, como a minha tribulação é intensa. Meus queridos, e quando eu estava ali refletindo sobre isso, me veio à mente o texto de Oséias, capítulo 6, versos de 1 a 3. Nesse texto, queridos, o profeta, ele desafia o povo com a sua própria vida, de uma maneira trágica, de uma maneira até mesmo terrível, e alguns diriam até cruel. O profeta desafia o povo que se afundava na sua iniquidade, no seu pecado, e consequentemente atraía para si, de forma cada vez mais intensa, o justo juízo de Deus, a punição de Deus sobre si mesmo.
uma vez que o povo vivia em infidelidade contra a aliança de Deus. As punições previstas nessa mesma aliança recairiam sobre esse povo. Mas Deus, na sua fidelidade, promete que aqueles que são seus, ninguém jamais os arrancará da sua mão. Por isso o profeta escreve o seguinte: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Todos queremos isso, a restauração do Senhor, a salvação do Senhor, o livramento do Senhor, mas preste atenção para o versículo 3, para o verso 3. Conheçamos e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra, como a chuva que rega uma terra arenosa, desértica. Assim é o conhecimento do Senhor para o coração do seu servo. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Dia após dia, que a nossa fome e a nossa sede sejam da presença do Senhor, do Deus da nossa salvação. Conheçamos o Senhor através do seu Evangelho. Há aquilo que é importante. Nem sempre é urgente. Mas se você viver uma vida de constante contato com o Evangelho de Cristo Jesus, os falsos mestres não encontrarão em você presa fácil. Pelo contrário, encontrarão em você um soldado armado, equipado, adestrado e pronto para o combate. Por isso, Judas convida a igreja, aquilo que aí sim é ao mesmo tempo importante e urgente. Crises reais necessitam de atuação real e imediata. E como cristãos, nós não podemos nos omitir frente às heresias. Se queremos viver como igreja em uma só fé, eu não posso olhar o erro e achar, tudo bem, não tem problema. E achar que o camarada lá fala um monte de loucura, e só porque na placa da igreja dele está escrito igreja evangélica, em alguns casos, lamentavelmente, até mesmo igreja batista, que está tudo certo. Eu não posso achar que está tudo certo, porque não está. Ah, queridos, tantas atrocidades têm sido ensinadas, têm sido propagadas, em nome, inclusive, do cristianismo histórico. Isso traz profunda tristeza ao meu coração, porém eu não posso me omitir, eu não posso ficar triste lá escondidinho na minha casa, não posso. Eu preciso estar alerta, e como soldado, eu preciso identificar quando eu entro no campo de batalha. Esse é o chamamento de Judas para os seus leitores. Esse é o chamamento da palavra para nós. Voltemos então ao texto. E voltando ao texto, identifiquemos 3 características dos falsos mestres. Como o pastor já mencionou, Judas é a carta das tríades. Afinal de contas, Judas, que não é o Judas Iscariotes, né? Você que veio semana passada sabe bem disso, né? Judas, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. Esse que muito provavelmente foi pastor auxiliar do seu irmão Tiago ali na igreja de Jerusalém, na liderança da igreja de Jerusalém. Esse Judas, tá? Esse Judas, lembre-se disso, ele era um bom pastor batista. Seu sermão sempre tinha 3 pontos, né, pastor? Introdução, 3 pontos e conclusão. Sempre é a mesma coisa. E ele coloca ali 3 características dos falsos mestres. Quais são essas 3 características? Primeiro,
Esses camaradas que entraram sorrateiramente, dissimuladamente, eles eram previamente condenados. Ou seja, são pessoas distantes do Evangelho. Quem são os eleitos de Deus? Aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Salvador. Quem são aqueles sobre os quais permanece a ira de Deus? Segundo João capítulo 3. Aqueles que rejeitam o Evangelho de Jesus Cristo. Esses são os falsos mestres, aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que fazem pouco caso do Evangelho. E é curioso ver como alguns que se dizem pastor chegam diante das câmeras, chegam diante da congregação e começam a desdenhar deliberadamente das doutrinas centrais do Evangelho. Queridos, é assustador como você vê pessoas dizendo, essa história de que Jesus morreu pelo nosso pecado, isso é uma furada. Isso não é verdade. Queridos, tem gente dizendo isso. Tem gente dizendo isso abertamente. Abertamente. E tem crente que assiste e acha, mano, legal. E mó barato aí. O cara trouxe uma visão diferente. Meu amigo, corre de visão diferente. Tá? A Bíblia é a mesma coisa há 2000 anos. Ela não vai mudar, não. E se você ler o Novo Testamento, o que você vai ler do início ao fim é a mensagem de que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Queridos, Jesus, ele é o cumprimento da expectativa e da promessa do Antigo Testamento. E aquele que rejeita isso já está condenado. Primeira característica, são aqueles que rejeitam o Evangelho e por isso sobre eles está a condenação. São ímpios, não têm temor de Deus. Não fazem caso de falar mal das coisas de Deus, de tratar o nome de Deus com leviandade, de tratar as coisas de Deus como qualquer coisa. Pessoas ímpias, pessoas que não têm piedade. E piedade no sentido de temor de Deus, de conformidade ao padrão de Deus. São pessoas que dizem o tempo todo algo mais ou menos assim, a lei já era. Para que lei? Joga Moisés no lixo. E é interessante isso, né? Porque parece bonito, até citam fora de contexto algumas passagens do Novo Testamento. E quando a pessoa diz isso e rasga palavras da Escritura diante do povo de Deus, descaradamente, essas pessoas estão demonstrando aquilo que de fato são. São pessoas ímpias. São pessoas ímpias. Terceira característica que Judas dá para os falsos mestres são aqueles que pervertem a graça de Jesus. Deus já me perdoou mesmo, então não tem problema. Eu posso viver do jeito que eu quero. Acontece que quando você nega a graça, quando você perverte a graça de Cristo Jesus, automaticamente você nega o seu senhorio. Você diz assim, se alguém diz assim, eu peco porque não tem problema, Jesus já me perdoou e acabou. Eu posso viver do jeito que dá na minha telha. Automaticamente você está dizendo assim, Cristo não manda em nada na minha vida. Aquilo que eu faço ou deixo de fazer é problema meu, não de Deus e não do Salvador. Queridos, diante de um cenário como esse, eu preciso automaticamente me ver no campo de batalha. E estar preparado para resistir os ataques do inimigo. Esses são os falsos mestres. Porém, nós precisamos atentar de como devemos lutar contra esses falsos mestres. Afinal de contas, nos nossos dias, pessoas semelhantes e ensinamentos semelhantes a esses continuam presentes. Em muitos lugares. Em muitos lugares. E combater o falso ensino é tarefa da igreja para hoje. E às vezes são pequenas concessões que a gente vai fazendo. Pequenas concessões.
Ah, não, mas eu posso permitir isso aqui, afinal de contas não tem nada a ver. Essa palavra não tem nada a ver é um perigo, não é verdade? Não é? E a gente sempre fala isso para a juventude, mas isso serve para todo mundo. Porque o tempo todo a gente vai ouvir algo parecido. Ah, mas isso não tem nada a ver, isso é uma coisa arcaica. Ah, você pensa assim, então você é o fundamentalista. Né? Eu dou risada quando eu ouço isso. Isso é piada, né? Lá em casa, inclusive, isso é piada. Quando eu ouço essa história. Ah, mas você é fundamentalista. Não sei se eu sou fundamentalista, eu sou crente. Eu creio na Bíblia. Eu acho que tudo que está escrito ali é verdade. E você é fundamentalista? Não sei, essa palavra não está na Bíblia. Eu prefiro a palavra crente. Acho que ela é mais simples, né? E assim, o cristianismo, ele ao mesmo tempo que é muito rico no seu conhecimento, na teologia que nós estudamos, em tudo aquilo que foi produzido em 2000 anos de história da igreja, né? E toda a sua influência cultural é algo tremendo. O cristianismo, na sua essência, é algo profundamente simples. Profundamente simples. E a gente já mencionou isso algumas vezes aqui. Por que eu creio na Bíblia? Certa vez perguntaram isso para o pastor John Piper. E eu fiquei profundamente impactado quando eu vi essa entrevista, porque o motivo pelo qual ele crê na Bíblia é o mesmo que o meu. Ele respondeu: eu creio na Bíblia porque minha mãe falou que a Bíblia é verdade. E eu pensei, rapaz, é por isso também que eu creio na Bíblia. Porque desde que eu me entendo por gente, o Senhor me deu o privilégio de ouvir do meu pai e da minha mãe que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante e infalível. Que ela foi soprada por Deus em todas as palavras, em cada palavra. De modo, queridos, que eu me deleito em crer na Bíblia. Ah, pastor, mas aí como é que ficam as teorias aí do método histórico crítico? A teoria dos liberais? Ah, meu amigo, tudo isso eu já li. Eu prefiro a minha mãe. A todos os teólogos alemães, todos. Nem todo alemão é liberal, claro, né? Mas eu prefiro do que tudo aquilo lá. Eu prefiro aquilo que a minha mãe me ensinou no culto doméstico. Eu prefiro aquilo que as minhas tias me ensinaram na EBD, do departamento infantil. Eu prefiro aquilo que meus discipuladores me ensinaram quando eu era adolescente na igreja. Eu prefiro aquilo que eu ouvi na sala de aula do Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde jamais eu ouvi qualquer coisa que confrontasse a autoridade da Escritura. Eu prefiro ficar com isso aí. Ah, mas o que você faz quando você lê, então, os críticos? Eu leio e falo, esses caras estão viajando na maionese. Essa é a minha conclusão toda vez. Toda vez. O Senhor tem me dado a oportunidade de sempre estudar alguma coisa. E eu gosto de estudar. Tem gente que não gosta, né? Tem criança que a gente pergunta, corre de escola, né? Mas eu gosto de escola, eu gosto de estudar. Talvez por isso eu seja professor também, né? Afinal de contas, eu gosto de estudar mesmo, gosto de ler, gosto de buscar conhecimento. Eu estou concluindo agora 2 cursos, um em Antigo Testamento e outro em Novo Testamento. Uma das faculdades de um dos cursos, que eu não vou mencionar aqui, completamente voltada para a crítica histórica, para a visão de que a Bíblia pode e deve ser lida como qualquer outro documento antigo, e que, na verdade, eles leem a Bíblia como se fosse um documento inferior aos outros documentos antigos. Na verdade, é isso. E ali eu li um monte de coisa. Ah, que o Antigo Testamento é feito de 4 fontes: javista, deuteronomista, sacerdotal, eloísta. Cada um veio de uma fase de Israel, um do norte, outro do sul, e os caras fazem uma viagem na maionese. E aí você pergunta, meu amigo, me dá um manuscrito, me dá uma prova, me dá um papelzinho, um pergaminhozinho desse tal javista. Aí o cara vai falar assim, javista que não tem. Né?
haja vista que não tem nenhuma evidência histórica concreta, a gente faz uma comparação aqui, não sei o que das quantas, e a rapax legomena, e começa aquelas elucubrações infindáveis. E no final das contas eu fecho o livro, depois de ler, e falo, a minha mãe sabe das coisas. Sou mais ela. Prefiro Dona Ana Cláudia do que qualquer um desses camaradas com nome alemão aqui. Muito melhor. E aí, meu querido, você pode dizer assim, mas eu não nasci num lar cristão, eu não tenho essa bagagem, mas você tem a escola bíblica da sua igreja. Você tem o púlpito do seu pastor. Querido, que mais falta? Falta assumir que combater o falso ensino é a nossa tarefa, é a nossa missão, é nosso dever. Eu preciso assumir isso. Judas me convida a fazer isso. E isso, o combate pela fé, é urgente e é importante. Ah, pastor, mas por que tanta pressa? E assim nós vamos caminhando para o final. Por que tanta pressa, querido? O próprio texto nos dá 3 exemplos de juízo. Porque fora da sã doutrina, querido, o que há é juízo. Fora do verdadeiro evangelho, o que há é condenação. É simples assim. E ele faz isso mencionando, nos versos 5, 6 e 7, 3 exemplos de juízo do passado. Primeiramente, os israelitas incrédulos. Leia comigo, por favor. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Imagina, esse pessoal viu o poder de Deus abrindo o mar diante deles. Essas pessoas viram o poder de Deus matando o primogênito dos egípcios, livrando-os do exército do império mais poderoso dos seus dias, o Império Egípcio. Eles foram libertos da escravidão de Faraó. Esta geração, mas no deserto duvidaram e murmuraram do Senhor. Números, capítulo 14, diz o seguinte, do verso 26 a 30. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando esta comunidade ímpia, e Deus está falando do povo de Israel, do povo liberto do Egito, até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim, tendo ouvido as queixas desses israelitas murmuradores? Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que uma geração inteira tombou no deserto por causa da sua incredulidade. A igreja se torna incrédula quando dá ouvido àqueles que se infiltram dissimuladamente e propagam sua impiedade. Irmãos, resistamos ao falso ensino. Como bons soldados, permaneçamos de pé, não como a geração incrédula de israelitas, mas como Josué e Caleb, que disseram: o Senhor nos deu a terra, então nós a vamos conquistar. Verso 6, o texto também fala dos anjos caídos. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aqui, queridos, nós temos uma referência à situação daqueles anjos caídos, aqueles que desobedeceram ao Senhor, abandonaram o senhorio de Deus e foram para a rebelião de Satanás. O texto paralelo na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, diz: pois Deus não poupou os anjos que pecaram,
mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. O destino daqueles que, tendo sido criados seres de luz angélicos, e que se tornaram rebeldes, é a condenação eterna. Aquele que dá ouvido à falsa doutrina, talvez jamais tenha de fato dado ouvido à verdadeira doutrina do Evangelho. São ouvidos com comichão, e por isso, quando ouvem o erro, aceitam melhor o erro do que a verdade. Terceiro exemplo, o exemplo de Sodoma e de Gomorra. Sodoma e Gomorra têm a sua história contada em Gênesis capítulo 19. Sodoma e Gomorra são símbolos de profunda impiedade. Não que sejam símbolos no sentido de que não existiram, de fato existiram. Cidades reais, de pessoas reais, que viveram naquele período patriarcal, e naquele período eles praticavam toda a sorte de iniquidade. A sua pecaminosidade, a sua imundícia era conhecida de todos. E Judas menciona também esse exemplo, como Sodoma e como Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Sim, queridos, tem pessoas querendo transformar a vida cristã numa vida que não tem problema nenhum você optar pela devassidão. Alguns chegam a dizer, por exemplo, de púlpito, em público, abertamente, que não tem problema nenhum um casal de namorados ter relacionamento sexual antes do seu casamento. Não tem problema nenhum. E aí, esse indivíduo vai dizer assim: desde que haja amor. É aquele momento em que a pregação vira novela global. Desde que haja amor, não tem problema o adultério. Desde que haja amor, não tem problema a fornicação. O que é isso? É a doutrina de Sodoma e Gomorra. E aqueles que vivem conforme Sodoma e Gomorra terão a punição de Sodoma e Gomorra. Ah, meus queridos, não caiamos no falso ensino. Hoje existe igreja para tudo, né? Tem até mesmo a igreja daqueles que na palavra do texto, deixa eu usar a palavra do texto, daqueles que seguem após outra carne, conforme o texto da Revista Atualizada, que é uma forma pela qual ele traduziu a descrição do autor bíblico aqui em referência ao homossexualismo. Foi exatamente isso que Judas mencionou aqui, quando ele diz daqueles que seguem após outra carne. E é curioso ver que tem igrejas que se dizem evangélicas, que afirmam que essa é uma prática possível para o cristão. Enquanto a Sagrada Escritura não se esconde de dizer claramente, no meio de uma geração onde isso era praticado contumazmente, tanto no contexto da cultura greco-romana, quanto no contexto da cultura cananeia do Velho Testamento, a Bíblia é clara em dizer que isto é pecado. Que isto é pecado. Ah, meus queridos, por que tanta pressa? Porque o fato é que todas essas características, a incredulidade presente nos israelitas no deserto, os anjos rebeldes contra a vontade do Senhor, contra o senhorio de Deus, aqueles que viviam em profunda imoralidade e perversidão, como em Sodoma e Gomorra, essa é a realidade do século 21. E ouso dizer que essa é a realidade do evangelicalismo brasileiro do século 21. Isso deve nos causar profundo alerta. E como soldados, precisamos nos apressar para a batalha. É comum ouvir assim: não se preocupe com a doutrina, trabalhe pelo Senhor. Sim,
Mas perceba que uma doutrina pervertida perverte o ministério. Perverte o ministério. Sem essa doutrina, o ministério logo se desvia. E ao invés de ser direcionado ao Senhor, ele se torna uma atividade egocêntrica. Queridos, hoje no almoço ali na casa de meu pai, surgiu a conversa acerca de um grande líder da época em que eu era adolescente. E assim, não tem muito tempo, né? Tem bem pouco tempo, né, tia Leilinha? Tem pouco tempo. Da época que eu era adolescente. Aqueles livros que a gente lia, aquelas pregações que a gente ouvia na fita cassete. Né? Tem uma molecada aí que não tem nem a menor ideia do que seja isso. E, infelizmente, esta pessoa, que eu oro para que se arrependa, hoje vive um ministério que tem como fundamento a afirmação do seu estilo de vida, tendo ele caído, pecado, se desviado do Senhor. Continua se dizendo líder, continua ensinando, continua ministrando, e agora numa figura, ouso dizer até mesmo deformada, promove a incredulidade. Quando você abandona a sã doutrina, por mais trabalhador que você seja, por mais ativista que você seja, por mais títulos que você tenha no âmbito ministerial, a atividade se torna egocêntrica, você deixa de proclamar Cristo e proclama a si mesmo. Ah, meus queridos irmãos, que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor me livre disso e a minha família. Que o Senhor nos livre como vocacionados desta igreja de viver isto. E que para isso estejamos arraigados na sã doutrina. Termino desafiando o seu coração. O que devo fazer sempre? Todos os dias? Planejar uma agenda positiva de aprendizado do Evangelho. Eu não proponho aqui de maneira alguma que você tenha uma agenda sempre de ficar achando o que está errado. Não. Para você reconhecer o erro, você precisa conhecer muito bem a sã doutrina. Então, planeje o teu aprendizado, cresça. Para que a nossa igreja tenha uma só fé, é fundamental que a gente aprenda a Bíblia. É fundamental que o teu PG seja cheio de Bíblia. É fundamental que a tua escola dominical seja cheia de Bíblia. É fundamental que você seja aluno da escola dominical. Ah, mas é cedo, pastor. É cedo. É muito cedo. Eu vou te dizer. É cedo mesmo. A gente que trabalha na escola dominical, a gente se movimenta em direção à igreja 7 horas, por aí. 7h15 eu estou saindo da minha casa, vindo para cá, para abrir as salas, para ver se está tudo funcionando, para ver se a rede não vai cair. E eu vou lhe dizer, é um privilégio abrir a palavra de Deus com os meus irmãos. E eu quero te convidar a desfrutar desse mesmo privilégio. Planeje uma agenda positiva de aprendizado do Evangelho. Segundo lugar, avalie 2 coisas. Primeiro, tenho dado ouvidos a ensinos falsos? Talvez você deva chegar em casa, abrir o teu perfil no YouTube e ver quais são os canais que você segue ali. E eu não tenho problema nenhum de você seguir o canal do pessoal que fala doideira, não. Sem problema. A questão é, você tem ouvido acreditando? Você ouve achando que aquilo ali é verdade? Você confunde isso com a mensagem da tua igreja? Cuidado, queridos. Não dê ouvidos às doutrinas falsas. Segunda avaliação. No meu serviço, no meu trabalho, no meu ministério na igreja, será que eu tenho abandonado as verdadeiras motivações evangélicas? O que são as motivações evangélicas? A motivação de proclamar o Evangelho, a motivação de levantar o nome de Jesus e não o meu. Será que eu tenho abandonado isso? Porque eu vou te dizer,
A heresia, muitas vezes, ela é recebida por uma pessoa pelo orgulho. O orgulho faz com que ela acredite naquela mentira, porque o seu coração deixa de ter a capacidade de submeter-se à vontade de Deus, de colocar-se debaixo da vontade de Deus. É quando a pessoa começa a dizer assim: não é possível que Deus queira isso. Então Deus é mau? Então Deus é ruim? Então Deus não me quer feliz? Sabe esse tipo de argumentação? Ora, Deus te criou, será que Ele não sabe como é que vai ser a tua vida? Como você vai ter uma vida feliz? E a Bíblia é um manual, ele explica como é. Mas tem crente que resiste, tem pessoas que resistem à vontade de Deus revelada. E isso se expressa num ministério cada vez mais egocêntrico, centrado na sua figura, centrado na sua pessoa, centrado no seu poder. Senhor, nos livra disso. Em nome de Jesus, nos livra disso. Último desafio e final desafio. É urgente e importante batalhar pela fé. Então, meu irmão, as armas. Que o Senhor nos encontre como soldados de prontidão. Conforme eu ia lendo o texto, eu sei que temos uma outra canção para ler, para entoar. Mas eu quero ler uma canção antiga. Uma canção que tem muitos anos, pastor, que eu não ouço ser cantada nas igrejas, não apenas aqui, mas até em outras igrejas também. No Cantor Cristão, ela se encontra no número 469 com o título de Corajosos. Diz assim a letra do hino: um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. Corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus. Eis formados já malignos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Que assim o Senhor nos encontre como soldados que erguem bem alto o pendão do Rei. Santo e bendito Deus, essa palavra nos desafia. Essa palavra nos desafia à prontidão. Esta palavra nos desafia à reflexão daquilo que temos crido, naquilo que temos meditado, aquilo que temos recebido como sendo do Senhor. Esta palavra, Deus, também nos conclama a ação. O que farei amanhã para ser um soldado que ergue no campo de batalha o pendão do Rei? O que farei, ó Deus, durante a minha vida para aprender mais do Senhor e para prosseguir conhecendo a face do Senhor e a sua presença? De modo, Deus, que quando a batalha vier, eu possa estar de pé. Que assim seja, ó Deus, com esta igreja. Minha igreja querida, meus irmãos queridos, aqui desfrutamos de comunhão. Aqui, ó Deus, sentimos o teu amor no amor uns dos outros. Que aqui, ó Deus, o Senhor também encontre uma tropa adestrada, pronta e obediente. Ó Deus, por favor, nos dê muitas vitórias diante dos nossos olhos. Que o nosso testemunho, ó Deus, ressoe bem alto, aqui e nos confins da terra. De modo, ó Deus, que mesmo vivendo numa geração perversa, corrupta,
Mesmo, ó Deus, vivendo num contexto dito evangélico repleto de problemas. Que Campo Grande, que o Rio de Janeiro, que o Brasil possa ver na PIB de Campo Grande uma comunidade de lâmpadas que brilham bem forte. De modo, ó Deus, que todos aqui neste bairro, no nosso país e até mesmo onde chegarmos nos confins da terra, possam ver a luz de Jesus nas nossas vidas. Ah, Deus, por favor, que nenhum de nós fique pelo caminho. Que cada membro desta igreja seja encontrado fiel diante do Senhor. Essa é a nossa oração. E a fazemos em nome de Jesus. Amém.